foi exitoso. Secretário de Logística e Transporte de São Paulo, João Ottaviano, ampliando a nossa discussão, né, para todo o estado de São Paulo, hoje, quais são os principais desafios que a gente encontra para desenvolver essa malha viária, para desenvolver o transporte público, transporte de cargas, enfim, para expandir a malha dos transportes urbanos no estado de São Paulo? Olha, o grande ponto desse governo, do governo João Dória, é a criação de uma nova matriz logística no estado de São Paulo. Uma nova estrutura de conexão entre a produção e os grandes eixos rodoviários. Tanto com isso, nós estamos agora, o governador autorizou 2 grandes programas, um programa de rodovias vicinais, como nunca se viu. O deputado vai lembrar aqui que nós tivemos aqui, na época do governador Franco Montoro, um grande investimento em rodovias vicinais, nosso querido memorial aí, o professor Adriano Branco, saudoso, começou um grande programa. E hoje nós estamos fazendo um programa maior que aquele. São quase 3.000 quilômetros de rodovias vicinais no estado. Isso significa o quê? Geração de emprego, geração de renda, melhor condição na ligação do eixo, do polo produtivo com o eixo rodoviário. Então, é um investimento de mais de 2,5 bilhões de reais. E, junto com isso, um grande programa de recap de rodovias. Eu disse agora que o DR tem 14.000 quilômetros, mais do que as rodovias concedidas. E eu preciso manter essas rodovias. Eu preciso manter esses 14.000 quilômetros operacionais. Então, nós estamos investindo quase 2 bilhões de reais para fazer 2.000 quilômetros de recap de rodovia no estado inteiro. Esse programa todo vai atingir aí um patamar de 5 bilhões de reais de investimento, criando corredores logísticos, privilegiando a conexão com esses grandes eixos concedidos, fazendo com que você tenha uma melhor e mais segura conexão dessas rodovias com as principais rodovias do estado. Hoje, São Paulo tem as 20 melhores rodovias do país, né? As 20 melhores rodovias. Por quê? Justamente por isso que o deputado falou, né? Porque houve um bom modelo de investimento, um modelo correto, aquilo que o Fábio colocou, segurança jurídica. Aqui você não entra numa roleta, você sabe o que vai acontecer. Então, você pode investir que sabe o que vai acontecer em São Paulo. Então, essa estrutura toda é a grande resposta que nós estamos dando. Tem aí um grande programa agora, que se chama Plano de Ação Metropolitana de Transportes e Logística, é o PAN-TL. Nós estamos divulgando agora para que haja uma grande discussão, porque se não houver isso, haverá o colapso do sistema logístico da macrometrópole. Hoje nós já temos uma região conurbada que vem de Campinas, São Paulo, São José dos Campos, né? E nós precisamos tomar cuidado, porque aqui passam 70% da carga de todo o estado de São Paulo. São quase 29 milhões de habitantes. Então, você tem aqui uma nova dinâmica de criação de corredores logísticos, de nova estrutura, para que você possa permitir que a mobilidade urbana se conecte com a mobilidade rodoviária, da melhor forma possível, e não concorrendo, porque hoje você pega lá um trecho da rodovia, o sujeito sai, pega a rodovia como se fosse uma avenida, volta para a cidade. Isso faz um grande impacto, traz um grande impacto para o transporte de carga, por exemplo. Então, você precisa coordenar esses projetos, e como bem colocou o Fábio, o governo do estado de São Paulo tem uma visão de planejamento, de você ordenar esses investimentos ao longo do tempo, de maneira que tudo isso aconteça de forma produtiva e que traga o melhor resultado para toda essa matriz logística do estado. Queria trazer o Mauro aqui de volta, que está de forma remota, da construtora MPD, para que ele possa falar um pouco sobre como a iniciativa privada, né, pode ajudar nessa integração metropolitana, nesses exemplos de ação metropolitana, como o exemplo citado aqui do anel viário que liga Barueri a São Paulo. Muito bem. De novo, o que eu falei no começo aqui da nossa conversa
é que a gente tem um desenvolvimento orientado pelo transporte, mais modernamente chamado de mobilidade. A iniciativa privada, o que nós sempre pedimos é, primeiro, que nós sejamos ouvidos. Tá? Quando nós trazemos uma determinada, não vou falar uma pergunta, mas vou falar uma necessidade, nós temos que levá-la a quem? Ao poder público. Então, a primeira coisa que a gente sempre vai falar é sobre o diálogo público-privado. E nós temos esse diálogo no nível micro. Se você olhar as desenvolvedoras imobiliárias, as construtoras de prédios, de empreendimentos comerciais, de shopping centers, e se você olhar um pouquinho mais, aí aumentando a escala, você passa para as empresas de transporte, como, por exemplo, nós temos aqui a CCR, de novo, uma grande parceira, né? Então, a nossa grande contribuição é mostrar ao governo para onde está indo o nosso mercado. Mudou muito o nosso mercado. Vocês vejam que essa pandemia, ela provocou até uma demanda de mais de terrenos, casas, mais no interior, mais espaço. Barueri, por exemplo, se privilegiou muito dessa situação, mercado imobiliário. Nós hoje não temos mais casas em Alphaville, mesmo em casas de campo, fora de Alphaville, que Barueri, toda aquela região, tá? Porque as pessoas na pandemia descobriram que precisavam de mais espaço, precisavam ver lá. E gostariam de viver dessa forma. E vivendo dessa forma, elas também começaram a pensar como é que seria a vida delas sem o carro, sem o alcabite que eu falei. Então, o que elas querem? O que, de novo, o mercado quer? O mercado quer uma condição de desenvolvimento, como todos aí falaram. Se sai do micro, nós saímos dessa necessidade, primeiro, da moradia. A moradia tem que estar conectada ao seu trabalho, tem que estar conectada ao seu serviço. Isso eu estou falando já no universo do walkability, dos 15 minutos a pé, que é o desejo de todos. Mas você se comunica com outras centralidades. Quando a gente fala de comunicação de centralidades, aí nós vamos passar ao planejamento, que tanto o secretário aqui de transporte, João Otaviano, como o nosso secretário de governo, deputado Milton, muito bem falaram. O principal aí é o planejamento. E nós temos que ouvir a iniciativa privada, porque senão nós vamos de novo correr atrás do rabo. Nós não podemos fazer isso daí. Então, esse diálogo é a primeira coisa que nós temos que ter. E eu parabenizo realmente tanto o Estado de São Paulo, como particularmente a minha cidade, Barueri, que eles ouvem, que planejam. Agora, os desafios são enormes. Nós vemos que a conurbação, que o secretário falou, 29 milhões de habitantes. Nós aqui, secretário, estamos na esquina de ouro, né? Nós estamos onde passa Castelo Branco, Rodanel, onde escoa uma grande parte da nossa riqueza, passa aqui pela nossa cidade. Então, esses são os desafios que eu diria que é maior, e que mesmo assim, a iniciativa privada tem muito a contribuir. Tem muito que ouvir. Falar, para onde vocês estão indo? O que está mudando no nosso ramo? O que a gente tem a oferecer para vocês? Tem muita coisa. Então, o diálogo, eu diria que é a primeira coisa, ouvir os players, imobiliário, as grandes companhias de transporte, no caso representado pelo CCR, e o governo, é fundamental para nós vermos o que nós queremos de qualidade de vida melhor, que no fundo é o tema principal dessa discussão. O que o transporte público quer oferecer? Qualidade de vida para todos nós. É isso.